Altamira, Alto Bonito, e agradecer em especial o doutor Cláudio Eno, dentista, que ontem não mediu esforços para passar o dia todinho na comunidade do Alto Bonito, fazendo extração de dente para as pessoas menos favorecidas daquelas comunidades. Doutor Eno, muito obrigado, muito obrigado. Vou fazer isso em outras comunidades. Estou levando o dentista para prestar serviço para o povo, porque nós somos os verdadeiros representantes do povo. Muito obrigado aos colaboradores, em especial meu grande amigo Edivaldo. Senhor presidente, eu gostaria de lhe fazer duas perguntas. Primeiro, o senhor autorizou os servidores dessa casa, por Vossa Excelência, entregar o livro para que seja feita sessão lá fora, o livro de presença? Não. O senhor não autorizou. Quando a sessão foi realizada no dia 13 de julho, nós estávamos de recesso, senhor presidente? Sim. Muito bem. Então, o que vem acontecendo na sociedade? Francisco Passo, quando o colega estiver falando, eu queria um pouquinho da atenção, questão de ordem. Então, o que acontece? Eu acho que em alguns comentários que alguns colegas ouviram falar, eu sempre com esse posicionamento. Às vezes ele é pouco, não agrada a todos, mas eu quero dizer que esse é o meu jeito e o meu estilo de ser. Então, quando nós aprovamos de uma forma equivocada, no dia 23 de junho, um decreto legislativo, que na verdade tinha que ser um projeto de resolução à lei orgânica e ao regimento interno, ficou marcada a data para 29 de junho, a antecipação da sessão da Câmara. E sempre deixei claro, eu acho que alguns dos outros colegas ouviram falar, nada contra a decisão de nenhum dos colegas. Esse é o meu posicionamento, nada contra. O senhor presidente recebeu o setor jurídico de São Luís e, como o companheiro Gabriel, muito parabéns pelas palavras, muito sábias. Comprovou o equívoco e ele baixou outro decreto suspendendo para o dia 13 de julho. E o porquê que nós vereadores eu não vi? Porque no dia 11 dia 12, o setor jurídico e o senhor presidente me chamou e os outros colegas disse: vou baixar um decreto suspendendo a eleição que está marcada para o dia 13 de julho. E então por isso que eu não estive aqui, porque os senhores, eu não quero citar aqui os nomes, mas os cabeça sabem do empenho do Reginaldo Farias, de correr atrás, de tentar, porque eu ouvi dizer, por favor, ouvi falar que diz que esse poder aqui é submisso a quem quer que seja. Pelo contrário, a prova que nós fizemos, infelizmente nós fizemos de uma forma equivocada. Então, que a sociedade bom-lugarense fique claro, a eleição que foi feita, eu nunca julguei e nem critiquei, até porque eu não tenho corda para isso. Mas a eleição da Câmara, tal biênio 2019 e 2020, ela acontecerá na última sessão de dezembro. E seja qual for o candidato, eu estou aqui no pronto para sentar e para conversar, porque nós temos que conscientizar a sociedade do que está acontecendo por aí. A sociedade não está à toa. Inclusive, essas cobranças que o vereador Raimundo Pedro fez aqui, você está correto, colega. Isso aí eu recebo todos os dias. Todos os dias eu recebo isso. Todos os dias. Muito esclarecedor as palavras do colega. Então que fique bem claro em relação à eleição da Câmara.
eleição da Câmara, ela foi realizada. Parabéns, senhor presidente, pelo decreto 05. Juridicamente, ele não está decretando um decreto desse por decretar. Então, a nossa eleição da Câmara é 14 de dezembro. E eu acredito. Pois não, senhor presidente. Uma parte que é o colega Gabriel. Só para explicar para o colega vereador que o decreto legislativo ele segue o mesmo trâmite das demais matérias, ou seja, iniciativa, parecer, aprovação e votação, sanção e promulgação. A promulgação antes da sanção, porque não é sancionado. Então, nem o presidente do Congresso Nacional tem o poder de monocraticamente editar um decreto. Então, o nosso colega vereador Ronieri, mesmo que seja orientado pelo Michel Temer, ele não pode... O Michel Temer não pode orientar, né? Pode, que ele é um grande jurista do maior Brasil. Não pode, que ele vai fazer isso, ele é presidente. Um dos maiores do Brasil. Mas ele é presidente. O presidente da Câmara não pode editar um decreto sozinho. Só para explicar a questão legislativa. Não, tudo bem, mas na verdade é o seguinte, ele fez respaldado, entendeu? Então, ou seja, se você pensa de uma forma, vamos deixar que os homens de toga tomem procedimento. O que acontece? Então, lá no final do teu discurso, o que é que tu disseste? Que é hora do entendimento. É hora do entendimento. Houve uma reunião entre os professores, segundo a informação, por isso que eu te fiz a pergunta pelo teu WhatsApp, que os professores poderiam votar só com 3 votos, que eram os votos da oposição. Porque nós, vereadores, o marido da prefeita disse que tinha um comando sobre os 8. Eu não aceito isso. Negativo. Eu não aceito. Então o colega Gabriel não fez esse comentário e ele me esclareceu na reunião com o pessoal do Ciproessema. Disse que os professores tinham 3 votos, certo? Que o Rogério tinha comando dos 8 aqui neste plenário. Que isso é um absurdo. Que isso não existe. Isso aqui não existe. Isso aqui não existe. Mas que fique bem claro para a sociedade que nós, vereadores, o que chegar aqui a favor dos professores, vocês podem ter plena convicção. Eu não posso falar pelos outros colegas, mas em reunião que nós tivemos com os 5 hoje, eu posso falar por eles 5, que qualquer projeto, você como educador, você pode levar isso, colega Gabriel. Qualquer projeto que chegar aqui de interesse dos professores, nós não vamos baixar a cabeça para quem quer que seja. Então que fique esse esclarecimento. E dizer também ao colega Boré que o seu pedido, companheiro, e a sua reivindicação, praticamente a gente faz todos os dias. Fora aqui do microfone, você sabe muito bem do meu posicionamento. Você sabe muito bem, melhor do que isso, melhor do que ninguém, do meu jeito de ser. Você sabe muito bem. Então, companheiros, que fique o espaço para se conversar. E eu quero que a sociedade guamugarense saiba que aqui nós fomos eleitos para representar o povo. E nem um dia, se eu não tivesse em nenhuma comunidade, eu não estava em lugar nenhum que seja que eu não fosse visto. Todos os dias, quando eu não estou fazendo uma coisa, eu estou pelo cartório, estou correndo atrás e cuidando do povo. E podem ter certeza, colegas vereadores, jamais desse colega aqui vocês vão receber uma crítica, porque vocês são meu companheiro, vocês são meus companheiros de Câmara. Eu sei que tem alguns aqui que tem uma ideologia diferente. Vocês sabem, quem estava sabe que nós fizemos uma coisa e deu outra diferente. Mas respeito a opinião de todos os senhores e lembre-se de uma coisa: nós temos que pensar no povo. E quando tiver outra reunião, colegas vereadores, pode levar o nome do vereador Reginaldo Farias, que jamais eu vou votar contra os educadores, até porque não existe nenhuma profissão do mundo que não tenha professor. É só para o momento, senhor presidente. Muito obrigado.